Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, gente. Ana Petri. Além de ser uma pessoa extremamente criativa, empresária e de criar coisas incríveis que vocês vão saber aqui, ela é uma grande mulher de Deus. E hoje ela veio aqui falar para nós sobre a importância dos princípios na nossa vida. Quando eles entram na nossa vida, o que acontece, Ana? Obrigada, viu, meu amor, por você estar aqui e ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Uma honra para mim. Vai ser uma grande noite. Eu creio. É? Você vai ficar na história. Eu creio. Na verdade, não somos nós que somos grandes, é o nosso Deus que é grande, né? É, aquele que a gente carrega. Isso. E eu tenho um sonho, e eu creio que esse sonho vai se realizar. De que nós ainda vamos influenciar muitas pessoas com a verdade que nós carregamos. Amém. Foi pago um alto preço por essa verdade. É verdade. E é maravilhoso. Deus é grande, Deus é maravilhoso. E o mais maravilhoso de tudo é que Ele sempre quis ser o nosso Pai. Isso é tremendo, né? Aliás, Ele sempre foi o nosso Pai. Ele só precisa restaurar os filhos, porque Ele sempre foi quem Ele sempre foi. Né? E eu acho maravilhoso que Ele pregou pra gente a vida inteira. Você é meu filho, você é minha filha. Uhum. E hoje a gente crê. E o fato da gente crer nisso faz toda a diferença nas nossas vidas. Uau. Na minha, pelo menos, dividiu as águas. Foi um antes e depois. Assim como tem um antes de Cristo e depois de Cristo, existe uma Ana Lúcia antes de Cristo. E uma depois. E uma depois. Eu acredito que na vida de todo aquele que nasceu de novo, Isso. Por isso que a gente precisa nascer de novo. É verdade. Nicodemos não entendia. Como que eu vou, né, agora desse tamanho, entrar de volta no ventre da minha mãe? Mas ele não entendia que antes do ventre, né, existe um Deus que nos conheceu nele mesmo antes da fundação do mundo. Então, a gente começou falando de princípios, né? Eu creio que quando a gente conhece os princípios da palavra de Deus, isso faz toda a diferença. Porque quando a gente fala de princípio, a princípio a gente pensa que é lei. Não é? Lógico, as leis de Deus, mas a gente não entende que, na verdade, as leis, elas nos protegem. Não é a história de um Deus dizendo não pode, não. É a história de um pai dizendo o que é bom e o que não é. E eu costumo dizer que princípio é aquilo que Deus falou primeiro. Então, o que Ele falou primeiro a meu respeito, o que Ele falou primeiro a teu respeito, o que Ele falou primeiro a respeito do nosso casamento, o que Ele falou primeiro a respeito do nosso chamado, do nosso ministério. Quando você sabe o que Ele falou primeiro, pode acontecer o que acontecer. Você já sabe. Né? E quando a gente sabe, porque a fé, Daisy, a gente transformou fé em sinônimo de acreditar. Né? Eu acredito que. Será que vai chover? Eu acredito que sim. É muito pouco. A fé não é aquilo que eu acredito, a fé é aquilo que eu sei. Então, quando a minha vida está fundamentada naquilo que eu sei, eu não acordo todos os dias sentindo que Deus me ama. Mas eu sei que Ele me ama. Entende? Isso faz toda a diferença. Então, mesmo que eu não sinta isso nesse dia, eu sei que Ele me ama. Eu sou alvo do amor eterno, imutável. Uau. De um Deus que... Ele é amor, então é simplesmente impossível Ele me amar mais ou menos. Se Ele é Ele amor, é né? amor. Né? Nós podemos ter atitudes de amor, nós podemos falar algumas coisas a respeito do amor. Ele não, Ele é amor. Amor é a essência dele, é tudo aquilo que Ele é. Então, até a lei dele, né? Os mandamentos dele não são pesados. Eu tenho uma experiência que eu gosto de contar a respeito de princípio. A minha mãe sempre gostou de ler. E desde criança ela colocou isso em mim. Eu amava ler quando criança. Lógico, nós não éramos cristãos, então eu não lia a Bíblia. Hoje eu sou apaixonada pela Bíblia, tenho várias e fazem quase 30 anos que eu estudo mesmo, porque eu amo. É a minha paixão, é o meu prazer. Qual é o seu hobby, o que você mais gosta de fazer nas horas vagas? Estudar a Bíblia. Uau. Eu amo.
Mas, quando eu era criança, eu lia contos de fadas, histórias em quadrinhos. E eu lembro de uma vez, eu acredito que eu tinha uns 10 anos, nem sei se tinha tudo isso. Eu estava lendo um livro, e eu já contei isso várias vezes, eu sempre digo que eu vou procurar ver de qual princesa é a história, eu acho que é Rapunzel, mas eu não tenho certeza. Uhum. E depois eu esqueço e não vou ver, mas o que interessa é a moral da história. No momento em que eu estava lendo, o príncipe estava montado em um cavalo branco, e ele estava lutando contra um dragão. Tá? E a princesa estava em um castelo. Uhum. Nesse momento, minha mãe abre a porta do quarto e diz, Ana, tá na hora de dormir. Então, chega. E eu digo, ai, meu Deus. E eu sempre fui muito curiosa. Mãe, só mais 5 minutinhos? Ela, tá bom. 5 minutinhos e eu volto aí para ver se a luz está apagada, pelo menos, e você está tentando dormir. E no meu tempo, Deise, isso era... daqui 5 minutinhos tinha que estar com a luz apagada e pelo menos tentando dormir. E eu, como eu queria muito saber o que ia acontecer, e não daria tempo de eu ler o livro todo, eu folheei e fui na última página do livro. E na última página do livro dizia o que todo conto de fadas diz, né? E o príncipe casou com a princesa e eles viveram felizes para sempre. Pronto, fechei o livro, apaguei a luz e fui dormir. Foi dormir bem feliz. Bem feliz. Que o final era bom. Isso. Eu tinha acho que uns 8 anos de idade. Na manhã seguinte eu acordei, fui para a escola, eu voltei, eu fiz tudo que eu tinha que fazer e de tarde. Mãe, posso ler? Pode. Eu fui voltar a ler o livro. E eu voltei exatamente no momento em que o príncipe estava lutando ali com o cavalo. Com o dragão, né? Montado no cavalo branco. Só que eu li diferente. No dia anterior eu estava apreensiva com aquilo que iria acontecer. E ali parece que eu queria contar para o príncipe. Olha, você vai vencer esse dragão. Você vai tirar a princesa daquela torre. Você vai casar com ela e vocês vão ser felizes para sempre. Mas isso foi algo que aconteceu comigo com 8 anos de idade. E a gente cresce, né? E a gente casa. E a gente descobre que felizes para sempre... durante um bom tempo é só um conto de fadas, até Jesus entrar na história da vida da gente. Hoje eu creio no felizes para sempre, mas é para sempre, sempre e sempre. É por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E só que então eu estava atravessando um momento muito difícil, e quem nunca, né? Talvez um momento mais difícil da minha vida, foram muitos anos assim. E um dia ele lembrou. Né? Eu costumo dizer que Deus ele não fala tanto quanto a gente gostaria que ele falasse, não é verdade? Ele não fala com a gente todo dia. Mas quando ele fala, aquilo que ele fala muda a história da vida da gente para sempre. A gente nunca mais esquece. E nesse momento que eu estava ali orando e mais murmurando nas minhas orações, né? Porque e tal, e ele disse, você lembra? E ele me contou o que eu acabei de te contar sobre o livro. Lembro. E você se lembra no dia seguinte como você leu o livro? E eu disse, lembro. Como você leu? Ai, na expectativa, eu queria contar para o príncipe. Você não estava feliz? Estava. Então, eu quero dizer para você continuar feliz e continuar crendo em mim. Por que que você estava diferente no outro dia? Porque você já tinha lido o final da história. Então, eu já li o final da história. E a gente vence no final, Deise. Tá entendendo? Tá escrito, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho. Então tem muita gente que tem medo, por exemplo, do Apocalipse. Gente, o Apocalipse conta a nossa história, como que vai ser no final. Então, assim, às vezes a gente tem promessas de Deus. Eu creio que você tem. E ele conta como que vai ser, né? Ele conta o que vai ser, perdão. Mas, para que aconteça o que vai ser, tem os processos. E os processos são necessários. Eu gosto da história de José. Né? José sabia o fim da história. Mas ele passou por um poço, uma cisterna. Ele passou pela casa de Potifar. Ele ficou anos na prisão. Depois que o copeiro e o padeiro saíram, ele continuou esquecido lá por mais 2 anos. Não é assim? Até ele se tornar o segundo homem do Egito. E no final de tudo, quando os irmãos se arrependeram e vieram pedir perdão para ele, ele disse o quê? Não chorem, não se entristeçam, foi Deus, foi para preservação da vida. Ou seja, José não sabia
por um bom tempo, por que ele tinha que estar naquela cisterna, por que ele tinha que estar naquela prisão, porque ele estava acontecendo tudo aquilo com ele. Mas contribuiu para o processo. Então, hoje, nós conhecemos o fim da história. Há uma promessa de Deus na minha vida, na sua vida, há um propósito de Deus. Eu amo dizer que nós nascemos por um propósito. E não é que Deus tem um propósito com a vida da gente porque a gente nasceu. Não, a gente nasceu porque Deus tem um propósito com a vida da gente. Isso faz toda a diferença. Fomos criadas de propósito e para um propósito. E eu não aceito menos do que isso. Não viver o propósito, para mim, não é viver, é só existir. É verdade. Mas ele me conheceu antes da fundação do mundo. Para esse tempo, para um propósito. Então, isso faz toda a diferença. E é por isso que eu me movo. E como eu sei o final da história, as coisas podem dar errado. Eu sei que no final, ele vai colocar tudo no lugar. E eu gosto de dizer que ele não tem plano B, ou C, ou D. Ele tem só um plano. Às vezes, ele tem que traçar um plano adicional para colocar a gente de volta no propósito original. Não é assim? É verdade. Mas ele é muito lindo. Então, a gente conhece o final da história. E isso, para mim, é princípio. Sabe? Quando Deus ele instituiu o casamento, ele instituiu o final da história de um casamento. Pronto, acabou. Na minha casa, nós vivemos assim. Não existe conceito. Outro conceito que não seja esse conceito. Da mesma forma, quando ele nos chamou para sermos pastores, ele tinha um conceito. Ele tinha algo, ele tinha um plano. Eu sei muito bem o evangelho que eu fui chamada para pregar. Pronto. E o resto ele vai fazer. A gente só precisa cumprir o propósito, obedecer o princípio. Porque o princípio, ele nos protege. Ele faz, quando a gente cumpre o princípio, quando a gente obedece a vontade dele, dá tudo certo. Eu costumo dizer que o que abre as portas do mundo natural para o mundo espiritual somos nós. Ou com a nossa obediência, ou com a nossa desobediência. Quando a gente obedece, a gente abre porta para a bênção. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E quando a minha vontade está de acordo com a vontade dele, tudo dá certo. Sim, sempre esteve assim, Ana? As bênçãos nos seguirão, né? Exatamente. Esse é o nosso lugar de origem, aliás. Não é assim? Esse é o nosso lugar de origem. As bênçãos, elas correm atrás de nós e nos alcançam. E não a gente correr atrás das bênçãos. Exatamente. Então, tudo flui. Tudo flui. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu estive ministrando um seminário de cura e libertação. Tem umas 3 semanas, talvez um pouquinho mais. E, inclusive, eu senti um desejo forte no coração de ministrar as pessoas que congregam conosco. Nós temos um culto na nossa casa, é mais uma mesa. E Quantas pessoas, mais ou menos? Umas 12 pessoas. Legal. E nem sempre a gente consegue reunir todas as 12, né? Mas a gente já fez culto só eu e meu esposo. Toda semana? Toda quarta-feira. Já fizemos só eu e meu esposo, já fizemos só eu e meu esposo mais um casal, ou mais uma pessoa. Não importa. Importa a presença de quem está ali, né? Mas eu senti um desejo muito forte de ministrar aquela palavra para aquelas pessoas. E nesse sábado eles trouxeram mais uma pessoa que estava indo embora e que, depois de ouvir falar, não quis ir embora sem antes vir ser ministrada. Então, isso fala muito forte, cura. E eu li lá em Provérbios 30. Posso ler? Pode. Eu li Provérbios 30 e é a minha história. Eu creio que é a história de quase todos nós. Né, Ana? A Bíblia, ela conta a nossa história. É verdade, ela conta a nossa história, bem isso mesmo. O versículo 12 de Provérbios 30 diz assim. O 11, perdão. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Versículo 11. O versículo 12. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada na sua imundícia. O 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima.
E finalmente o 14. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Então, o que eu observei nessa palavra no versículo 11? Uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Essa é a minha história. Todos nós somos a primeira, ou segunda, ou terceira, ou quarta geração de alguém, na verdade. Então, nós somos a primeira geração, os nossos filhos a segunda. Mas nós podemos ser a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Então, quando eu vi uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe, eu venho de uma família totalmente desestruturada. Então, assim, era muita briga, tinha traição, tinha violência, tinha muita coisa. Quando a gente não conhece a Deus, cada um só busca os seus próprios interesses. Então, assim, eu cresci em um lar onde meu maior sonho era encontrar um príncipe montado em um cavalo branco. Para te salvar de lá. Que ia me salvar daquela casa, porque eu não queria. Era um lar disfuncional. Isso. E quantos irmãos você tinha? Quando eu era criança, só um irmão. Mas eu tinha 2 anos quando meu irmão nasceu. Então, desde os meus 2 anos, eu era a irmã mais velha. Eu era a que tinha que cuidar do meu irmão. Eu era a responsável. Eu era a grandalhona que tinha que deixar, porque ele era pequeno. Então, assim, quando eu ministro cura e libertação, eu sempre pergunto para todas as pessoas que estão ali. E nunca ficou uma pessoa sem levantar a mão. Você alguma vez já se sentiu rejeitado na sua vida? Não existe uma pessoa que não seja. Com certeza. E eu me sentia muito rejeitada. Eu não estou dizendo que eu era, veja bem. Sim. Era como eu me sentia, certo? Talvez por ser a irmã mais velha, meus pais antes de mim... Minha mãe me teve com 17 anos. 16, eu nasci em janeiro e em abril ela fez 17. E 2 anos antes eles tiveram um filho que veio a falecer no parto, né? Viveu poucos dias depois do parto. Antes de você? Antes de mim. Então, veja que jovens meus pais eram, né? E, então, era um menino. Aí, a impressão que eu tinha, não estou dizendo que essa era a minha realidade. 2 anos depois nasci eu, e aí 2 anos depois veio o tão sonhado menino. Era essa a sensação que eu tinha a minha infância inteira. Eu não estou dizendo que essa era a realidade, essa era a realidade que eu conhecia, era assim que eu me sentia. E o que eu vejo? A rejeição, ela é a dor mais doída, vamos dizer assim. Eu fazia de tudo para agradar o meu pai. Mas na pedagogia do meu pai, ele só podia me chamar atenção, porque se ele me elogiasse, ele estragava. Tá entendendo? Então, eu só tirava 10 na escola. E quando, às vezes, eu tirava um 8,5, 9, poderia ter sido melhor. Tem um episódio, quando com 8 anos, eu ganhei o Festival da Canção na minha cidade, que era feito nas escolas. Então, tinha mirim, juvenil e o adulto. Eu ganhei na mirim, a minha categoria. Eu tinha 8 anos. E eu estava muito feliz. Só que quando eu cheguei em casa, o meu pai começou a me comparar com a menina que ganhou o primeiro lugar no juvenil. Ou seja, ela estava anos à minha frente. E ele ficou comparando. E eu dizia, meu Deus, nada agrada. Sabe, a sensação que eu tinha que nada agradava. Não é que nada agradava, é que ele queria me educar. Sim. Certo? Ele não fazia por mal, ele não era mal. Mas era a forma como eu recebia. Então, eu não conseguia receber o amor, eu não me sentia aceita. A rejeição era algo latente na minha vida. E quando você recebe a rejeição e você não conhece os princípios de Deus, você não conhece a Deus. Quando você conhece a Deus, você conhece os princípios. Você não perdoa. E aí, aquela rejeição mais a falta de perdão vai gerar rebelião. E daí nessa resposta através da rebelião, porque chegou num tempo que eu disse, eu faço tudo e não agrada, então agora. E eu me rebelei. Eu fui buscar ser feliz em um relacionamento. E aí aconteceu comigo tudo que acontecia com a minha mãe, tá entendendo? Sim, tu foi buscar o teu pai no relacionamento. Exatamente, ou alguém que não fosse como. né? Alguém que não fizesse comigo o que meu pai fazia com a minha mãe. Mas essa era, eu volto a dizer, eu não estou falando mal dos meus pais. Sim. Né? Porque depois eu vou contar o processo da cura. Então, o que acontece? Eu era assim. Eu amaldiçoava o meu pai e eu não bendizia minha mãe. Porque, ao mesmo tempo que eu tinha ódio do meu pai, eu desprezava minha mãe, porque eu achava ela uma fraca. Tá entendendo? Que eu achava que ela tinha que tomar uma atitude. Eu achava que ela tinha que ter escolhido um pai melhor para mim. Mas olha a forma de Deus trabalhar. Vou abrir um parênteses aqui.
adulta, convertida, pregando a palavra de Deus. Um dia eu estou assistindo a televisão e dá um comercial. Eu não lembro se era Mastercard ou Itaú, mas era um cartão de crédito. E aí tinha uma moça sentada, tinha um moço sentado e uma voz de criança dizendo, esse é meu pai. Ele é isso, e fala algumas coisas a respeito daquele jovem. Uhum. E aí então entra uma moça e ele diz, essa é minha mãe. E aí fala algumas coisas a respeito daquela jovem. Daí diz assim, mas eles precisam se conhecer, porque senão eu não vou existir. E Deus usou aquele comercial de televisão para mostrar para mim que se não fosse aquele pai ou aquela mãe, eu não estaria aqui. Foi a única possibilidade de eu existir. Olha o tamanho do amor de Deus, certo? E aí então, depois eu vou contar o processo da cura. Eu respondi com a rebelião. Então, eu amaldiçoava meu pai, eu odiava meu pai, não bendizia minha mãe, eu desprezava ela. E aí, então, anos mais tarde, eu me converti e houve o perdão. Mas acho que a gente estava falando antes a respeito de feridas que elas cicatrizam na marra, sem nunca serem curadas. Porque a gente meio que esconde embaixo do tapete, a gente finge que não aconteceu, que agora está tudo bem, certo? Mas aí, todas as vezes que alguma coisa acontecia, era como se tirasse a casquinha daquela ferida, e aí a dor vinha com tudo, e a lembrança com tudo, enfim. Aí, o que acontece? A gente se converte, ou se convence, né? Eu vou falar de mim, não estou falando de ninguém mais, de mim eu posso falar. Eu me convenci, mas não estava verdadeiramente convertida. Aí eu fui essa segunda geração, né? Uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca se lavou da sua imundícia. Então, mesmo estando na igreja hoje, eu fiz coisas erradas por não conhecer os princípios da palavra de Deus e nunca ter entendido que eu não era somente uma vítima dos meus pais e que a minha história não era aquela história porque meu pai, porque a minha mãe, não é o que as pessoas fazem conosco, Deus. É o que a gente faz, né? É o que a gente faz com aquilo que eles fazem conosco. É, isso aí. E aí então, em uma Páscoa, o meu pastor estava pregando, era a ceia da Páscoa, e ele estava falando a respeito da primeira Páscoa, onde eles comeram aquelas ervas amargas e aquele cordeiro, e aí comeram só as frissuras, as pernas, né? Não tinha carne boa para comer ali, era só aquilo, e queimado no fogo, então aquilo não era gostoso. E era apressadamente, era pronto para sair. E ele estava falando disso. E aí ele começou a falar de Jesus, que Jesus subia até o Gólgota, carregando aquela cruz. Isso não foi gostoso. Mas foi a única maneira que Deus teve para nos resgatar. Enviando o seu unigênito, né? O único da espécie, o único Jesus, para que agora ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aí o meu pastor, ele estava falando isso e ele dizia aí, não foi gostoso. E hoje, para servir a Deus, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, a gente precisa tomar algumas decisões e não é gostoso. Mas olha o que Jesus fez. E naquele dia, eu digo que eu saí do convencimento e eu me converti. E eu falei para o Senhor que tudo aquilo que eu tivesse que deixar, né? Que Ele me afastasse de tudo que me afastava dEle e que o que eu tivesse que deixar por amor a Ele. Porque quando eu aceitei Jesus, eu disse, tá bom, eu te aceito. Só que eu só não quero mais sofrer. E agora, está dizendo, tudo que eu tiver que sofrer por amor a Ti. E aí, sabe o que eu fiz? No altar do Senhor, eu entreguei aquele que hoje é meu esposo. E eu falei pro Senhor, se ele hoje não vier aceitar Jesus, quando a gente chegar em casa, eu vou pedir para ele sair de casa. Porque eu escolho o Senhor. E aí foi feito o apelo, ele não foi, e aí fui eu, e me arrependi. E eu digo que eu chorei tanto que o escândalo do meu arrependimento foi maior do que o escândalo do meu pecado. Só que quando eu fui voltar pro meu lugar, quem estava atrás de mim, de joelhos? Ele. E aí, no dia seguinte, a gente conversou com o nosso pastor, nós marcamos o nosso casamento. Isso foi em 1998. Uau! Em março, nós marcamos para setembro de 98. No dia 5 de setembro de 98, nós estávamos nos casando. E vou te dizer, eu queria que todo mundo vivesse o casamento que eu vivo com meu esposo. Uau! Porque Deus é maravilhoso. Quando Ele está... E quando ele não nos trata segundo os nossos pecados. Quando Ele está na equação, né? Ele não nos trata conforme os nossos pecados, como um pai se compadece
de um filho, ele se compadece daqueles que o amam. E aí eu comecei a minha busca. Eu só entendo isso que eu estou lendo aqui para você hoje. Na época eu não entendia, mas eu vejo o trabalhar de Deus. Ali eu quis parar nessa segunda geração. Porque o negócio só vai piorando. Há uma geração cujos olhos são altivos. A gente não pode se tornar um soberbo, um orgulhoso, olhos altivos, e se achar melhor do que os outros, mas continuar impuro, vamos dizer assim. Né? E por último, fala de dentes são espadas e queixais são como facas. Ou seja, eu vou ferir da mesma maneira com que eu fui ferido, e eu vou propagar aquela ferida, eu vou propagar aquela maldição. Então, quando chegou na segunda geração, Deus entrou na história, e eu entendi que eu não queria mais aquilo para mim. E eu comecei a buscar o processo da cura. E eu posso dizer para você, eu sou curada. E é isso que Deus deseja de nós, que a gente seja curado para curar, né? Que a gente console os outros com a mesma consolação que a gente tem recebido dele. Exato. Então, assim, eu me considero uma pessoa curada hoje. E aí começou o processo da cura da paternidade, em primeiro lugar. Lembra que tudo começou na paternidade. Então, Deus começou... Como eu disse, isso são anos, tá? Ele não fala comigo todo dia, que pena. Ele não fala todo dia. Eu queria que ele falasse, eu queria que ele desse todas as respostas, eu queria que ele dissesse todos os dias, vai para a direita, vai para a esquerda, faz... Ele não é assim. Eu estou aqui hoje contando uma história de uma vida inteira. Nessa vida inteira, algumas vezes ele falou. Só que quando ele falou, ele mudou tudo. Então, quando começou o meu processo de cura, ele perguntou para mim qual era a lembrança boa que eu tinha do meu pai. Que eu contasse as lembranças boas. E eu tinha uma lembrança boa. Uau! Eu pensei bastante para encontrar uma, porque eu ainda estava naquele processo da ferida. E quando a gente está ferida, a gente só vê o ruim, não é verdade? Mas quando eu era criança, o meu pai me colocava de frente a ele, e ele colocava o meu pé direito em cima do pé esquerdo e o meu pé esquerdo em cima do pé direito dele, e ele dançava comigo. Que legal. Isso era... Quando eu lembrei disso... eu entendi por que desde que eu me converti, eu amo aquela música que fala: vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. E aquela música mexia muito comigo, porque ela vem desde a minha infância. Eu vejo Deus, Ele nos persegue desde a nossa infância, porque Ele nos ama, Ele nos criou para Ele. E aí eu falei desse momento. E aí ele disse assim, os momentos ruins você já me contou todos, uma porção de vezes. Mas esse momento bom, eu quero que você saiba que era eu. Uau. Porque eu sou seu pai. E nas coisas ruins, não era eu. Porque os pais são como os nossos primeiros profetas desse. Eles precisam falar a linguagem de Deus para nós. Toda a linguagem de amor, de aceitação, de provisão, que Deus, como nosso Pai, deseja passar para a gente, Ele deu os nossos pais para passarem isso. E os meus pais não fizeram isso. Eu não sei se os teus fizeram, né? E aí ele disse, então, quando seu pai pegava você ali, ele dançava com você? E aí ele te jogava... Era eu. Mas quando as lembranças ruins que você tem, não era eu. Mas eu quero te contar uma coisa. Não era eu, mas o teu pai deu o melhor que ele tinha. Uau. Ele fez o melhor que ele podia. Você sabia que com 11 anos de idade ele foi expulso de casa? E eu disse, eu ouvi falar. Então o que teu pai tinha para te dar? Como que ele poderia ter sido diferente para você? Sua mãe te teve com 16 anos, mas ela teve um filho com 14. Seu pai tinha 18 para 19. Olha como eles eram jovens. Eles te deram o melhor. Não foi o suficiente, mas eles te deram o melhor. Perdoa eles. E eu senti uma compaixão tão grande do meu pai, naquele dia, que eu não sei quantos anos eu tinha, uns 30 aí, alguns. Ele nunca tinha falado para mim que ele me amava. Hoje eu tenho 54, hoje ele fala. Mas eu passei acho que uns 10 falando para ele, pai, eu te amo. Por que eu podia dizer, pai, eu te amo? Porque eu recebi o amor do meu pai.
Então, quando você recebe algo dele, você tem para dar, independente se os outros te deram. Então, o processo da cura da paternidade na minha vida foi algo muito forte. Não. Muito forte. Aí eu estou lendo genealogia de Jesus. E a gente não gosta de genealogia, né? Nem eu que amo estudar a Bíblia, se der para pular essas partes. Mas eu estava lendo, existem duas, né? Uma que vai de Abraão até Jesus, mas uma que vai regressivamente de Jesus até Adão. E ali diz Jesus, filho de José, filho de Eli, filho de Melqui, e aí uma série de nomes, né? Difíceis, que a gente não daria para um filho hoje. Aí chega lá no finalzinho, daí vai dizer assim, e Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Adão era filho de Deus. Quando Deus criou Adão, quando Deus criou o homem, ele criou um filho, ele não criou um jardineiro. O plano de Deus sempre foi ser pai e a gente ser filho. Esse foi o plano. E quando a gente lê lá em Apocalipse, fala, né, que o jardim do Éden vai ser a praça da cidade, que a gente vai comer do fruto 12 meses por ano, as folhas são curas para as nações. E aí ele diz assim, e eu serei o vosso Deus e vocês serão meus filhos. Então, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre quis ser pai. Tudo que ele mais deseja é curar a gente na questão da paternidade. E aí ele continuou o processo, e isso é muito vivo em mim. E passou um tempo, ele me perguntou de novo, eu quero mais uma lembrança boa com o seu pai. E eu, não tem. Pensa bem, não tem. E eu fui pensando. Olha a lembrança que veio naquele momento. Como eu disse, nós não conhecemos a Jesus a vida inteira. Uhum. A lembrança que eu tive do meu pai, a segunda lembrança boa, ela aconteceu várias vezes. Só que era vergonhoso, um tanto quanto vergonhoso. A gente morava no interior do Rio Grande do Sul, a cidade da Gisele Bündchen, Horizontina. E lá existem alguns lugares que são balneários também, só que o rio Uruguai, água doce, não como aqui, água salgada, né? E nós tínhamos uma casa em um lugar desses. Então, naquela época, a gente tinha 3 meses de férias no verão. Meu pai tinha 1 mês, ele ficava 1 mês com a gente ali, depois ele ia trabalhar, a gente ficava e ele vinha nos finais de semana. E os finais de semana eram assim, tinha um único bar ali, se reunia todo mundo, porque todo mundo se conhecia, era tudo meio parente, e eles começavam a cantar e começavam a beber. Mas sabe beber até cair? Uhum. Aí quando chegava de madrugada, ia de casa em casa, todos os moradores faziam serenata, e o dono da casa abria a casa e entrava, e em cada casa bebia um negócio diferente. Meu pai. No final era revezar o banheiro, porque passava mal. No final era no hospital tomando glicose Era horrível. E eu cresci, então eu bloqueei. Eu fiquei muito tempo com trauma de bebida por conta disso, né? E aí, nesse contexto todo, tinha um momento lá naquele bar, cercado de um monte de gente, que o meu pai colocava uma cadeira na frente dele, ele pegava o violão e ele cantava uma música. E a gente cantava junto aquela música. Ah, você e ele? Eu e ele. Era só uma música, era todas as vezes a mesma música, ano após ano, isso aconteceu muitas vezes. Mas a gente cantava aquela música. E aí ele disse para mim, você sabe por que você ama tanto o momento da adoração? Porque você se lembra do teu pai. Porque no momento em que você me adora, você sabe que os meus olhos estão somente sobre você. Uau. Aquele era o meu momento, não tinha mais ninguém. Ele olhava só para mim quando a gente cantava. Então hoje, o momento da adoração para mim é esse momento. É quando eu tô ali só com o meu pai, independente de quantas pessoas tenham à minha volta. Porque eu sei que os olhos dele estão sobre mim naquele momento. E isso é maravilhoso. É. Aí as pessoas costumam dizer, nossa, eu acho tão lindo a tua adoração. Como a tua entrega quando você adora. Como que você consegue? E é tão fácil para mim responder. Só eu sei de onde ele me tirou. Então como que eu não vou adorar? Para mim, eu sei que ele é grande. Né? Eu sei que ele
segura todo o universo na concha das suas mãos. Eu sei que Ele é maior do que tudo, mas Ele é meu Pai. Meu Pai. Isso muda tudo. Isso é tremendo, maravilhoso. Então, assim, nós temos muitas promessas. Eu tenho muitas promessas. E nem todas se cumpriram. Não foram somente coisas boas. Já tivemos muitas perdas nessa caminhada, né? Porque a gente acha que agora a gente conheceu Jesus, aquelas coisas não vão acontecer com a gente, né? Só com quem não conhece. E acontece com a gente também. Só que a gente tem o suporte, né? A gente tem a presença. E essa presença que nos fortalece. E saber do final da história também nos fortalece. Exato. E antes a gente achava que a gente era vítima das circunstâncias, exatamente. Né? E hoje a gente entende que não. Não. Nós não somos vítimas das circunstâncias. E nem das pessoas. E nem de ninguém. E nem de ninguém. Nós somos filhas amadas de um Pai. Deus Altíssimo. Exatamente. Exatamente isso. Isso muda tudo. Muda tudo mesmo, Ana, porque eu não sei se você tem essa visão, mas eu tenho entendimento de que eu ousaria dizer todos os nossos problemas, eles têm uma única origem, na identidade. Sim. Né? Sim. Pode pegar aí o problema de qualquer pessoa. Tá lá em Gênesis, o problema dela. Sim. Exatamente. E o que é um problema mesmo, né? Porque se a gente for pensar numa casa, assim, se tiver um problema no telhado, por exemplo, da casa, é fácil de consertar, né? Mas se o problema é na fundação... Só derrubando tudo. Aí é difícil de consertar. Né? Você não tem noção de quantas vezes da minha vida eu senti como se ele tivesse feito só assim, ó. Quebrou tudo. Fez tudo. Quebrou todos os meus conceitos. Tudo novo de novo. Isso. Porque não tem lugar melhor pra gente ser quebrado do que nas mãos do oleiro. Ali ele quebra toda a altivez, todo o orgulho, tudo. Ele quebra tudo. Mas ele é lindo. Ele é irresistível. Né? Irresistível. Por isso que a palavra de Deus diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E as pessoas, às vezes, ouvem a gente falar e não entendem o que a gente está falando. Acha que nós somos loucas. Mas para nós, loucura é esse mundo, isso. Né? Ou acho que a gente está falando de religião. Né? E Jesus, ele não veio fundar mais uma religião. Jesus não era crente, não era evangélico, nem cristão ele era. É verdade. A gente lê lá em Atos dos Apóstolos, Paulo e, eu não sei se era Barnabé ou Silas, passaram um ano em uma cidade chamada Antioquia e eles ficaram um ano lá pregando e convivendo com o povo. E aí o povo olhava e dizia, esses caras são muito parecidos com Jesus, né, o Cristo. E eles são cristãos. Aí foi daí que veio o cristão. Dali que veio o cristão. Porque diferente do português, onde esse tio dá conotação de grandão, né, aumentativo, cristão no original é cristinho. Nós somos pequenos cristos. Eu amo o ministério do Douglas Gonçalves, Jesus Copy. Porque ele diz o quê? Nós somos uma cópia de Jesus. E é mesmo. E é tão maravilhoso que a Gênesis, né? Você acabou de falar que todo o nosso problema está na nossa Gênesis. Na origem. Então, olha só. Na identidade. Então, olha só. Deus, ele criou o primeiro casal e quando ele criou, ele disse o quê? Façamos o homem... A nossa imagem. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele pregou ali. E aí veio um intruso e também pregou. Só que o que o intruso disse? Olha, vocês não vão morrer se vocês comerem desse fruto. Vocês vão se tornar como Deus. Vocês vão ser iguais a Deus. Só que a gente já era. A gente já era. Então, como que eu vou desobedecer o meu pai para me tornar aquilo que eu já sou? Olha que discrepância, não tem lógica. E foi exatamente isso que Eva e Adão fizeram. E ali eles perderam tudo. Eles perderam a paternidade de Deus. A filiação, né? Não, porque Deus continua sendo pai. O relacionamento. Eles perderam a comunhão, né? Porque
Deus descia ali no jardim todo dia. Eles perderam a autoridade. Tanto é que quando Jesus foi tentado, o que Satanás disse para ele? Ó, tudo eu te darei, se você só uma vez se prostrar diante de mim e te adorar. E dele ainda diz, porque eu posso te dar, porque me foi entregue. Então, quando eu desobedeço, né, eu me entrego como escravo daquele que eu estou obedecendo no lugar de Deus. Uhum. Então, o homem se tornou escravo do diabo e de todas essas coisas. Então, ele perdeu a imagem de Deus. E eu vou falar de mim de novo, porque eu não gosto de falar dos outros. Eu, sem Deus, olha... Eu falo, nós somos Hitler. Sem Deus, nós somos Hitler. Os sentimentos, os pensamentos... Não há nada de bom. Não tem nada de bom em nós. O que tem de bom é Ele. Uhum, exatamente. E aí, o que acontece? Ele, né, o Filho de Deus, ele se faz homem. Porque quando eu leio lá Isaías 9:6, diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, um menino nasceu em Belém. Uhum. O filho não nasceu em Belém. O filho foi dado pelo pai. Entende? Ele tomou um corpo para si. Ele nasceu, ele encarnou. Uhum. Ele tomou um corpo, a semelhança do nosso. Um corpo à semelhança do pecado, que sujeita a tentações. Tudo que a gente sente como ser humano, ele sentiu. Uhum. Certo? Então, ele veio como homem, tomou a nossa imagem, a nossa semelhança. Para quê? Para agora, através dele, recebendo o sacrifício dele, a gente vá se tornando a cada dia um pouco mais parecido com Jesus, porque ele é a imagem do Deus invisível. Se a gente quiser ser semelhança de Deus, aquilo que nós fomos criados para ser, a gente tem que ser igual a Jesus, ser parecido com Jesus. Então, o propósito da gente se reunir, da gente congregar, da gente estar ali naquela reunião, na igreja, não é o culto, a reunião, não. É se tornando a cada dia um pouco mais parecido com Jesus. Uhum. E quando a gente entende isso, a gente entende que culto é 24 horas por dia. Ali é muito bom, é maravilhoso. Eu gosto de dizer que Deus, ele nem gosta de música, ele gosta da gente. Mas quando eu gosto da música, eu até adoro com mais intensidade, porque aquela música me toca, certo? Exato. Mas ele gosta de mim. Ele gosta de me ver cantando para ele. Não é verdade? É verdade. Então, o culto é maravilhoso. Só que é no dia a dia, você praticando aquilo que você recebeu no culto, né, que você vai se tornando um pouco mais parecido com Jesus. Esse é o processo, esse é o propósito. Ele é o nosso alvo, nosso objetivo. E não é que a gente vai para o céu porque ele está lá. Não. Quando eu digo que o meu alvo é Cristo, é que eu quero me tornar o que ele é. E o mais maravilhoso de tudo é que a Bíblia diz que vai haver um momento de um encontro. Nesse momento do encontro, alguns já terão partido, alguns estarão vivos. Quem tiver partido vai ressuscitar, quem tiver aqui vai ser arrebatado. Mas o que eu mais acho maravilhoso é que todo mundo vai ter um encontro. Ou ele volta só para mim, hoje, quem sabe, ou não sei quando, ou ele volta para todos nós de uma vez por todas. Uhum. A Bíblia diz que naquele momento, aquilo que é imperfeito será aniquilado. Cara, ou seja, a gente está no processo de tentar ser. Não consegue, mas a gente está tentando, não está? Naquele momento ele vai aniquilar tudo aquilo que a gente não conseguiu até então. E a gente vai voltar a ser exatamente aquilo que a gente foi chamado para ser. Uau. Deus lindo. Como não se apaixonar por um Deus desse? Por um pai desse. Por um pai desse. Então, ele é tudo de bom. Que lindo. Maravilhoso. Tremendo, Ana. Ana ficaria a noite inteira aqui ouvindo você falar. Eu falo um bocado, né? Não, mas um coração apaixonado é contagiante, assim, né? É um fogo, assim. Mas ele que nos amou primeiro, né? Mas é uma chama que acende velas apagadas, sabe? Sim. É uma chama, bem isso mesmo. Lindo. É muito lindo mesmo. Muito lindo. Como não se apaixonar, né? Como não? Eu acho que é disso que algumas pessoas têm medo. Eu acho que sim. Esses dias eu falei com o pastor lá da igreja. Eu falei assim, pastor, mas eu acho tão engraçado esse negócio assim de falar aceitar Jesus, aceitar. Mas como assim, gente? É tão real. Ele que tem que me aceitar. Primeiro que isso, é ele que aceita, né, a gente? Mas ele é tão real, tão real.
na minha cabeça é inconcebível, assim, sabe? Como assim? Né? Na verdade, eu gosto mais de dizer confessar Jesus. Pois né? é verdade. Porque quem sou eu para não aceitá-lo? Mas ele diz que quando eu confesso ele diante dos homens, ele confessa diante dos anjos e diante do Pai que está no céu. E esse confessar é mais que palavras, são as nossas atitudes, dúvida. né? As nossas decisões, as nossas... É o novo eu, né? É o nascer de novo. Que é só o Espírito Santo que pode fazer operar em nós, né? Só. E isso é maravilhoso também, porque os nossos esforços... Exatamente, não é por obras, né? Não é por esforço nosso. A gente se esforça e se frustra, né? E muito menos por merecimento, né? Verdade. Às vezes eu perguntei também para ele, né, pro meu pastor, falei, por que uns batizam e outros tomam banho? Tem gente que só toma banho, né? É verdade. Ele falou assim, olha, Deise, boa pergunta, eu também não sei. Mas assim, ó, às vezes a gente acha, já que falamos no batismo, né, que desce um homem pecador ou uma mulher pecadora e sai, né, nasce, morre um homem pecador e nasce um homem de Deus ou uma mulher de Deus. E não é assim. A gente precisa matar aquele homem pecador e aquela mulher pecadora todos os dias. Eu acho interessante, lembrei agora em Mateus 16, eu acho. Talvez esteja errando o endereço. Mas aquela passagem que Jesus chega para os discípulos e diz, quem que as pessoas dizem que eu sou? Ah, sim. E aí, uns dizem que é Elias, Jeremias ou um dos profetas. Tá, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, né, Simão Bar-Jonas, recebeu uma revelação do Pai, né, e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus, ele vai dizer, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Né? Ou seja, existe uma revelação que todos têm, todos nós temos. Vou te dar um exemplo. A gente estudou, né? Quem fez faculdade, fez um curso, direito, ou arquitetura, ou sei lá, eu fiz teologia, né? E então a gente aprende algumas matérias, a gente estuda, recebe aquela revelação. Quando a gente era criança, estudava português, matemática, geografia. Eu estudei o SPB. Eu também. Educação Moral e Cívica. Era muito bom. A gente entrega a idade aqui, né? Foi bom. Eu também. Aqui, a gente é novinho ainda, tem eternidade inteira. E aí, o que acontece? Quando a gente estuda essas matérias, a sabedoria, a revelação que a gente tem é aqui, no intelecto. E quando eu estudei teologia na faculdade, eu recebi uma revelação acerca de Deus no meu intelecto, certo? Certo. Então, aqueles homens que estavam ali naquele tempo, escribas, fariseus, ninguém conhecia a palavra melhor do que eles, ninguém conhecia a lei melhor do que eles. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. No início eras a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, enfim... A palavra estava diante deles e eles não reconheceram a palavra. Porque a revelação que eles tinham da palavra era somente no intelecto. Mas algumas pessoas receberam a revelação no espírito. Um exemplo, Simão e Ana, que não tinham todo aquele conhecimento, né? Mas quando entrou um casal com um bebê nos braços, templo adentro, Simão se prostrou e adorou e disse que já podia partir com o Senhor, porque os olhos dele já viram a salvação. Que revelação teve esse ancião, esse homem, senão no Espírito? Então, essa revelação que Pedro teve foi no Espírito, foi o Pai que revelou para ele. E aí ele continua falando mais um pouquinho para frente, ele vai falar as seguintes palavras, acho que é Mateus 16, ele vai dizer assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, existe um nível de revelação que é no Espírito. Existe uma maneira de se relacionar com Deus e de viver no Espírito. Eu estou aqui agora, mas eu vou cumprir o meu propósito, eu vou voltar para o Pai. E vocês podem continuar aquilo que eu estou fazendo. E em João 14 ele diz, as obras que eu fiz vocês farão, e maiores ainda vocês farão do que porque eu vou para o Pai. Então, se vocês podem dar continuidade àquilo que eu estou fazendo. Mas, se você quiser vir após mim, ou seja, se você quiser continuar aquilo que eu comecei, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga.
E a cruz, ela não vem para te punir. A cruz, ela vem para te matar. Então, negue-se a si mesmo, é abrir mão da minha vontade. Quantas vezes eu abri mão da minha vontade, frustrada, para depois perceber que a vontade dele era maior. Vou dar um exemplo, o último. Nós somos pastores desde 2005, nós tínhamos uma igreja durante muitos anos. E, de repente, começou a acontecer muitas coisas e a gente não deu mais conta. Aqui, infelizmente, o aluguel é muito caro, não é assim? E a gente não queria esfolar as ovelhas e não tínhamos, durante muito tempo tirávamos da empresa e chegou num momento, pandemia e tantas coisas que aconteceram, não só pandemia, não tínhamos mais. E a gente entendeu que Deus, ele é o dono. Ele não dá igreja para pastor, a igreja é dele. Ele nos coloca como pastores para pastorear o rebanho que é dele. E aí a gente entendeu, então, depois de muita oração. O pastoreio não é um cargo, né? Exatamente. É uma função, né? Isso. E aí a gente encerrou e tal, e algumas pessoas disseram, não, vocês sempre foram nossos pastores, nós queremos continuar com vocês. E não, a gente não te larga, se você for embaixo de uma árvore, a gente vai estar lá. E ali criou, a gente viu que tinha realmente uma aliança. Então, essas pessoas caminham conosco até hoje. E nós temos um culto na nossa casa, na quarta-feira. Em 2000, eu tive uma visão. E nessa visão, eu vi um campo de girassóis. E Deus me deu uma palavra em Isaías 60, onde no finalzinho diz... o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma poderosa nação. E aí ele disse, está vendo esse campo de girassóis? E eu disse, tô. Você consegue ver o fim? Não. E ele disse assim para mim, eu mostrei para Abraão as estrelas do céu e a areia do mar. Para você eu estou mostrando esse campo de girassóis. Assim como você não consegue ver, vai ser o tanto de gente que vai te seguir e que vai te ouvir e que você vai se tornar referência na vida delas. Agora, por que um girassol? Porque o girassol, ele segue o sol. Sim. E aqueles que te seguirem serão assim, eles me seguirão. Seguirão o sol da justiça. Então, eles não vão me buscar por coisas, eles vão me buscar por amor a mim. Isso foi em 2000. E aí, agora, em 2020, a minha igreja fecha. Como assim? E o campo de girassóis? Como? E eu tenho um culto na minha casa, quando dá no máximo 12 pessoas, bombando assim. Cadê o campo de girassóis? E aí ele, tímida, eu sou muito tímida, né? Pode não parecer, eu só não sou tímida para pregar a palavra de Deus, mas o resto, se encontrar no elevador, eu fico toda envergonhada. De repente ele disse para eu começar a pregar na internet. E é muito estranho falar diante de uma câmera, sem um olho te olhando. Pregar na igreja, você vê como eu vi agora há pouquinho o teu olho brilhando, assim, uma lágrima querendo sair. Aí você vê que a pessoa está recebendo. Faz toda a diferença. Ouvir um glória a Deus faz toda a diferença, te impulsiona, Não tem nada disso na internet. É uma câmera, é uma tela fria. E eu comecei. E hoje, através desses vídeos, eu cheguei em lugares onde eu não imaginava chegar. Ganhei familiares lá de Horizontina, Rio Grande do Sul. Amigos, ex-colegas que eu não imaginava que me ouviam. Hoje me pedem oração. Uau. Eu tenho parentes fora do Brasil. Coisas que eu nunca imaginava. Hoje começam a acontecer. E agora eu consigo ver o campo de girassóis. Dentro de uma igreja, de um templo, 4 paredes. Jamais eu conseguiria isso. Então a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não tenho nada contra a igreja, por favor. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu amo a igreja. E quando eu estou em alguma igreja, não importa a denominação que seja, naquele dia eu sou daquela denominação. Porque Jesus só tem uma igreja. Só tem a igreja dele. Hoje aqui nós somos a igreja dele. É verdade.
Então, ele não diminuiu. E aí eu vou lá para Salmo 27, que diz que os filhos são flechas na mão do valente, né? E ele é nosso pai e nós somos as flechas. Então, quando eu achava que estava acabando, ele me pegou, né, da sua aljava, me colocou na flecha dele. Te lançou. Ainda não. Ainda não. Ele está puxando ainda. Mas eu sei que quando ele lançava, é muito mais longe. Mas isso é o meu chamado. Sim. Cada um tem um propósito. Mas eu vejo o amor de Deus e a bondade de Deus em todas as coisas. E não importa o número de pessoas. Se tiver, eu quero dizer assim, para qualquer não, que ninguém é qualquer. Mas para todo pastor que, quem sabe, vai nos ouvir. Não importa se você tem 5, se você tem 10, se você tem 30, se você tem 1 milhão. A igreja é uma só. Se aquela igreja lá está crescendo e a sua não, a sua igreja está crescendo, porque você faz parte daquela igreja. Mas quem sabe, aquele pastor daquela grande igreja não conseguiria cuidar dessas que Deus confiou a você. É verdade. Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar e gostei, que quem ganhou o Billy Graham para Jesus ganhou só ele. Uau! Mas, e olha quantos Billy... Então, assim, a gente não precisa se sentir frustrado e achar que está fazendo muito, muito pouco. A gente só precisa fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. É verdade. E aí quem acerta o alvo é ele. A gente só é a flecha. Exatamente. E pronto. Então, nós temos promessas. Né? E eu tenho promessas que nunca se cumpriram. Mas se ele falou, vão se cumprir. Eu já conheço o fim da história. E o resto é o processo. Coisa boa, né? Conhecer o fim. Eu, quando eu leio livro, eu também adoro ler, né? Leio livros, ou assisto às vezes até filme. Eu assisti um filme, não sei, eu fico muito ansiosa, assim, né? Eu vou lá ver o fim. Não, deixa eu ver o que vai acontecer no fim. Nós temos algumas coisas em comum. Eu leio rapidinho até o final, depois eu vou lendo tudo de novo, e daí eu começo a sublinhar e fazer as minhas anotações. Mas primeiro eu tenho que ler rápido, porque eu preciso ver o fim. Eu não sei se o nome disso é ansiedade, acho curiosidade. Saber o fim faz toda a diferença. É verdade. Então eu leio, tem livros que eu leio, se tornam um livro de cabeceira, que eu leio a vida inteira. Tem alguns que eu leio 3, 4 vezes. Assim. Ana, que delícia, Ana. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada por esse tempo, por esse derramar, né, do teu conhecimento na palavra, do Espírito de Deus que habita em você. Glória a Deus. Né? Aqui nesse lugar, no nosso podcast. Muito obrigada. Eu que agradeço. Como eu te falei, dá vontade de ouvir você a noite inteira. É muito bom. Dá para ver esse propósito na tua vida. Glória a Deus, que bom. Né? Eu já me considero sua amiga. Eu também, que bom. Porque minhas orações para Deus, eu fico até emocionada, porque eu falo para Ele, Senhor, me apresenta as tuas amigas. Eu aprendi com uma que esteve aqui, eu aprendo rápido. Aprendo rápido. Que bom. E desde então, eu sempre faço essa oração. E Ele apresenta. É impressionante. Parecia que era por acaso, né? A gente se conhecia. Né? Mas nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo é por Ele. Né? Que bom. Que bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que honra poder estar aqui. Venha mais vezes. Vem. Só me chamar. Com certeza. Venha mais Deus vezes. Abençoe poderosamente esse lugar. Amém. A vida de todos, né? Porque a gente está aqui, mas tem toda uma equipe em volta. É verdade. Né? As nossas famílias. Amém. Aqueles que vão ouvir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Esse aqui é uma flecha nas mãos do Senhor. Com certeza. E Ele sabe aonde... Com certeza, aonde vai chegar, né? Com certeza. A gente nem precisa saber. Essa que é a verdade. Tem coisas que a gente não vai saber, né? Não vai. Abraão não viu as estrelas. Né? E né? Não viu a grande nação. Mas Deus cumpriu a promessa. E nós somos parte dessa grande nação. Né? Em Jesus nós somos herdeiros da mesma promessa. Exatamente. Então Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra, a sua promessa. Amém. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. A você também, poderosamente. Amém.
Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá!